Parte 1. A oportunidade escondida no dólar. Enquanto a maioria das pessoas enxerga o dólar alto como um problema, os ricos interpretam como uma janela rara de oportunidade. Quando a moeda americana dispara, não é apenas uma questão de turismo mais caro ou produtos importados ficando inacessíveis. Para quem domina as estratégias financeiras, esse movimento significa lucro, proteção patrimonial e até expansão de riqueza. Imagine alguém que entendeu que em 2025, com a instabilidade política global e os juros norte-americanos ainda em patamar elevado, o dólar valorizado se tornaria inevitável. Enquanto muitos reclamavam, essa pessoa já estava posicionada em ativos internacionais, fundos cambiais e empresas exportadoras. O jogo não é sobre prever o futuro com precisão, mas sobre compreender os sinais que estão diante dos olhos de todos. O brasileiro médio continua refém de salários corroídos pela inflação e da dependência de produtos que encarecem com o dólar forte. Mas o investidor preparado vê sua carteira aumentar de valor. Os ricos sabem que em tempos de instabilidade não se corre do dólar, se corre para ele. Esses movimentos não acontecem por acaso. Há toda uma engrenagem econômica que sustenta esse cenário. Desequilíbrios fiscais, crises de confiança, guerra comercial entre países e o enfraquecimento de moedas emergentes. Para a maioria, isso é caos. Para quem entende, é a trilha dourada para multiplicar patrimônio. É nesse contexto que surge o grande segredo. Não basta apenas comprar dólar. O segredo está em como usá-lo como trampolim para entrar em setores estratégicos, investir em bolsas internacionais, se proteger com commodities e, principalmente, enxergar que enquanto uns sofrem, outros estão construindo fortunas silenciosamente. Agora, imagine um cenário em que cada movimento do câmbio pode ser interpretado como um código escondido. A diferença é que poucos sabem ler esse código, e quem domina essa leitura consegue transformar cada oscilação em lucro, sem precisar correr riscos desnecessários. Parte 2. Como os ricos transformam o dólar alto em fonte de renda. Enquanto a classe média observa o dólar alto apenas como um peso no bolso, os ricos já estão aplicando estratégias para transformar essa situação em renda passiva. A lógica é simples. Se o real perde poder de compra diante da moeda americana, basta posicionar os investimentos do lado vencedor. É nesse ponto que entram os fundos cambiais, os ETFs internacionais e até mesmo as ações de companhias brasileiras que exportam para o mundo. Quando o dólar sobe, empresas que vendem soja, minério, petróleo ou carne em moeda estrangeira aumentam suas margens. Isso porque, mesmo que o custo esteja em reais, a receita entra em dólares. Assim, enquanto milhões de brasileiros pagam mais caro por alimentos, energia e produtos importados, acionistas dessas companhias colhem lucros extraordinários. É como se o cenário de crise fosse, para alguns, o palco de crescimento. Outro movimento que os ricos fazem é diversificar para fora do país. Aplicar em ETFs ligados ao SP500 ou em títulos do governo americano não só protege contra a desvalorização do real, como também abre portas para participar dos maiores mercados do mundo. Dessa forma, enquanto a renda fixa local pode parecer atraente pelos juros elevados, os investidores de longo prazo preferem o poder de multiplicação global. Há também o mecanismo de proteção do próprio patrimônio em moeda forte. Muitos compram imóveis no exterior, abrem contas internacionais e até investem em startups globais. Não se trata apenas de lucrar, mas de garantir que, qualquer que seja o cenário local, parte da fortuna estará blindada. Para quem domina o jogo, não importa se o real cai, sempre haverá um plano para manter a balança inclinada a favor. E aqui está o detalhe que poucos percebem. O segredo não é apenas comprar dólar físico e guardá-lo. Isso pode até preservar, mas nunca multiplicar. O segredo está em investir em ativos dolarizados, que crescem exponencialmente com a oscilação da moeda. Assim, enquanto uns guardam notas na gaveta, outros recebem dividendos, valorização de ações e juros pagos em dólar. Esse conhecimento não aparece na televisão, nem é ensinado em escolas. É uma sabedoria que circula apenas entre quem já está dentro do jogo. E justamente por isso, em 2025, mais uma vez, a diferença entre quem sofre e quem enriquece estará na forma de interpretar o dólar alto. Parte 3. O jogo silencioso da elite e o dólar alto em 2025.
O que separa a elite financeira do cidadão comum não é apenas o acesso ao dinheiro, mas a capacidade de enxergar no dólar alto uma ferramenta de alavancagem. Enquanto muitos acreditam que a moeda americana valorizada representa o fim da linha, os ricos interpretam como o início de um novo ciclo. Eles sabem que cada oscilação cambial é resultado de forças globais invisíveis ao olho despreparado. Crises políticas, guerra de moedas, movimentações de bancos centrais e até manipulações estratégicas de gigantes financeiros. Esse jogo silencioso só é percebido por quem estuda profundamente os fluxos internacionais. A maioria permanece refém do real, tentando proteger salários corroídos pela inflação, mas quem está no topo entende que as grandes fortunas não se constroem com base em moeda fraca. Por isso, ao invés de se desesperar, eles ampliam posições em commodities, reforçam aportes em ETFs dolarizados e buscam negócios em setores que se beneficiam diretamente do cenário externo. É nesse ponto que surge a verdadeira distinção. O brasileiro comum vê o dólar caro apenas como inimigo no supermercado ou na passagem aérea, mas os milionários percebem como escudo contra crises. Essa mentalidade cria um abismo. Enquanto um chora na fila do mercado, o outro sorri ao abrir o extrato de investimentos. Outro detalhe importante é o uso da arbitragem cambial. Grandes investidores e fundos aproveitam as diferenças de juros e câmbio entre países para lucrar em operações sofisticadas. Parece complexo demais para o cidadão comum, mas para quem já entendeu o poder do dólar valorizado, isso se torna apenas mais uma engrenagem de acumulação. E não para por aí. Os ricos enxergam o câmbio como parte de uma equação maior, onde estão interligados o mercado de ouro, o setor imobiliário internacional e até as criptomoedas. Sim, até o Bitcoin é utilizado como mecanismo de proteção diante da instabilidade global, mas sempre de forma estratégica, nunca impulsiva. Eles sabem que a chave não está em apostar tudo em um ativo, mas em montar uma rede de proteção onde cada peça se sustenta mutuamente. Assim, enquanto a massa permanece vulnerável às variações, a elite segue acumulando silenciosamente. Cada vez que o real desvaloriza, um pedaço maior da riqueza nacional migra para mãos que compreendem o funcionamento do sistema. Não é sorte, não é coincidência. É a aplicação prática de conhecimento sobre o dólar alto como ferramenta de construção de riqueza. Parte 4. Estratégias ocultas para ganhar com o dólar alto em 2025. No universo da alta renda, nada é aleatório. Cada movimento diante do dólar alto é planejado como num tabuleiro de xadrez. Enquanto o cidadão comum busca apenas sobreviver ao aumento de preços, os ricos estão posicionando recursos em múltiplas frentes para capturar ganhos em diferentes cenários. Essa é a essência da diversificação estratégica, uma habilidade que separa quem perde de quem multiplica. A primeira grande jogada é o uso de fundos internacionais que replicam índices globais. Ao investir em ETFs dolarizados, os milionários conseguem não apenas proteger patrimônio da desvalorização do real, mas também participar do crescimento de gigantes como Apple, Microsoft e Tesla. Quando o câmbio sobe, essas posições explodem em valor, criando um efeito de alavancagem natural. Outro ponto é o foco em exportadoras brasileiras. Enquanto os supermercados repassam os preços ao consumidor, empresas que vendem minério, carne e grãos recebem em dólar e pagam despesas em real. Esse simples detalhe gera margens extraordinárias. E os investidores que têm ações dessas companhias acabam lucrando duplamente, pela valorização das ações e pelos dividendos distribuídos. Mas as jogadas vão além. Os ricos exploram ainda o mercado de commodities, como ouro, petróleo e até café. Todos cotados em dólar, esses ativos se tornam proteção natural contra a desvalorização local. Para eles, cada contrato futuro representa uma forma de blindagem, mas também uma possibilidade de ganho imediato. O detalhe mais surpreendente, porém, é o uso de contas internacionais.
Não se trata apenas de guardar dinheiro no exterior, mas de ter acesso a juros americanos, que, em 2025, continuam em patamares elevados. Enquanto o brasileiro comum aceita rendimentos limitados em bancos locais, investidores globais aproveitam o poder do mercado financeiro mais seguro do mundo. E não podemos esquecer a aposta no mercado imobiliário internacional. Apartamentos em Miami, Lisboa ou Dubai não são apenas símbolos de status, são geradores de renda em moeda forte. Assim, o dólar valorizado passa a ser uma fonte de recebimento mensal, sustentando o estilo de vida dos milionários sem depender da instabilidade nacional. Tudo isso acontece em silêncio. Enquanto a maioria lamenta, a elite fatura. O segredo está em enxergar além da narrativa de crise. O dólar alto não é uma tragédia inevitável, é uma oportunidade que, se usada com inteligência, pode mudar destinos financeiros inteiros. Mas só para quem está disposto a aprender o jogo. Parte 5. O segredo final dos ricos diante do dólar alto em 2025. A verdade é que o dólar alto não é uma barreira, mas sim um filtro. Ele separa aqueles que vivem à mercê das notícias da massa daqueles que estudam, planejam e constroem riqueza. Os ricos não têm poderes mágicos nem acesso a atalhos ocultos. Eles possuem visão de longo prazo e aplicam estratégias que a maioria prefere ignorar. O segredo final está no posicionamento estratégico. Eles não reagem ao mercado de forma emocional, não gastam energia discutindo se a moeda deveria cair ou subir. Para eles, a pergunta nunca é quanto está o dólar hoje, mas sim como posso usar essa cotação para proteger e ampliar meu patrimônio. Essa mentalidade transforma crises em pontes para novas oportunidades. Enquanto muitos reduzem consumo e perdem noites de sono, os milionários mantêm a calma. Cada alta do dólar representa mais renda para seus investimentos em exportadoras, maior valorização de seus ETFs globais, fortalecimento de suas reservas em ouro e multiplicação de lucros em imóveis no exterior. A sensação de sufoco para uns é o oxigênio para outros. Essa diferença não está no tamanho da conta bancária inicial, mas na disposição de aprender. Quem domina o jogo entende que o dólar valorizado não é um monstro, mas um aliado poderoso em um mundo cada vez mais interligado. Quanto mais cedo o brasileiro médio enxergar isso, mais rápido poderá sair do ciclo da vulnerabilidade e caminhar rumo à construção de patrimônio sólido. Agora, a grande questão é, se você já sabe que o dólar alto é usado pela elite como ferramenta de enriquecimento, está preparado para aplicar essas estratégias no seu dia a dia? Ou vai continuar olhando para a moeda como um inimigo? E se ao invés de ver o dólar alto como um problema, os ricos estivessem usando exatamente essa valorização para ampliar suas fortunas, enquanto a maioria se preocupa apenas com o aumento de preços? Você acredita que o dólar valorizado é uma oportunidade que só os grandes aproveitam? Ou qualquer pessoa comum poderia transformar esse cenário em um caminho para lucrar também?